Oi, gente! Tô aqui pra falar pra vocês como é que foi o primeiro mês do Marcelo, como ele se comportou. Ele já completou um mesinho, já tá ficando um rapazinho já. E eu vou contar pra vocês como é que foi esse avanço dele aí nesse primeiro mês, como é que tudo aconteceu, tá bom? Vamos lá? Na primeira semana, gente, foi a semana um pouco mais complicada, realmente. Como todo mundo diz, a primeira semana é a semana mais complicada. Porque é a semana que você está se recuperando do seu parto ainda. No meu caso, me recuperando do parto da cesárea. Então, eu ainda sentia algumas dores, eu não conseguia fazer muitos movimentos. Para colocar ele no berço era complicado. Se tivesse que colocar um pouquinho na cama para ficar perto de mim, tinha que abaixar muito, então era muito complicado. Enfim, o Marcelo é o tipo de bebê que troca o dia pela noite. Então, a primeira semana ele passava assim praticamente o dia inteiro dormindo. Acordava muito assim, acordava para mamar, porque é um amamento em livre demanda. Então ele acordava para mamar, depois que ele mamava, dormia. Dava um tempo, acordava, mamava, dormia. E isso era assim até a parte da tardinha para a noite. Quando foi chegando a noite, ele já começava a despertar e tudo mais. E assim ele ia. E na madrugada, ele ficava a madrugada quase toda acordada. Tinha dias que era assim, ele cochilava praticamente 15 a 20 minutinhos, assim. Ou então aquele tempo que você tira do peito, que você acabou de amamentar, e você tirou do peito para ele poder arrotar e tudo mais. E é aquele tempo que ele acabava cochilando ali. E depois ele não era mamar de novo, não queria dormir. E ficou nessa um bom tempo, né? Até hoje, assim, ele ainda tem umas sessões de noite assim. O banho, eu na primeira semana também não dei banho nele. Quem dava banho nele era a Marilza, que é a prima da minha mãe. Principalmente até o umbigo cair, porque dava muito nervoso aquele negócio do umbigo. Então, até o umbigo cair, a Marilza deu banho nele, e minha mãe ia ajudando também. Que o coto umbilical caiu, né? Porque a gente também limpava muito bem, limpava direto. Então, ele caiu rapidinho. Considerado rapidinho, né? O que deu um alívio tremendo, assim, porque ficar com aquele negócio pendurado, assim, dava muito nervoso. E pra trocar fralda e tudo mais, então era bem complicado. E então ele caiu no 5º dia, que foi uma maravilha, e ficou sequinho, ficou tudo direitinho, tá? Não é normal, gente, se ficar inflamado, se sair sangue, não é legal. Então tem que procurar o pediatra. E o do Marcelo, graças a Deus, ficou sequinho, ficou tudo direitinho, não tivemos problema nenhum com o umbigo dele. Na segunda semana, eu já estava um pouco melhor em relação à cirurgia e tudo mais. Então, já comecei a ficar mais tempo com ele e, em consequência, ele começou a dar um pouco mais de trabalho. Que aí, em algumas horas do dia, ele já ficava mais tempo acordado, já não conseguia descansar tanto. E você perder noites de sono, gente, realmente é muito complicado, porque você não recupera aquela noite que você perdeu e você fica o resto do dia cansado. E você não consegue descansar, aí você fica imaginando, nossa, daqui a pouco já é mais uma noite e eu não consegui descansar, não consegui fazer nada. E então foi mais ou menos assim. Na segunda semana teve um dia que eu tive uma crise de choro
muito grande, assim, umas 4h30, 5 horas da manhã, porque ele chorava, ele não queria dormir, ele já tinha mamado e eu tive que pegar ele aqui no colo, porque senão não ia dar pra continuar o vídeo. Mas como eu tava dizendo, eu tive uma crise assim de choro e desespero, porque ele não parava de chorar e já tinha testado tudo, se era fome, se era frio, se era calor, se era dor, se era cólica. O Marcelo, ele sente muita cólica e infelizmente ele já tem que tomar remédio, então eu já dou um remedinho pra ele, mas nem sempre assim passa na hora, né? Demora um tempinho pra passar. Então ele tem sentido desde a primeira semana, ele tem sentido muita cólica, o que às vezes o dificulta para dormir, para cochilar, ele acaba acordando com dor, então complica muito a vidinha dele, né? Então foi uma das coisas que complicou nesse dia também, porque, né, que a cólica não passava e ele também não dormia, e como aqui sou tudo eu que faço, né? A minha mãe me ajudou bastante nessas 2 semanas, assim, tem me ajudado até hoje, claro, mas nas 2 primeiras semanas, assim, foi essencial. A minha tia também me ajudou bastante. A minha tia também veio pra minha casa, passou uns dias aqui, mas assim, final de semana, porque ela trabalha também, para poder me ajudar mais na parte da madrugada. E foi assim, uma grande ajuda, foi essencial, assim, foi muito bom. E a gente acabou conseguindo se divertir em meio a tantos acontecimentos, mas foi muito bacana, deu pra dar uma ajuda boa. A segunda semana foi um desses dias que ele acordou de hora em hora pra mamar, de madrugada, assim, principalmente. Foi de hora em hora pra mamar. E durante o dia ele cochilava, mas praticamente assim, 1h30 de distância entre uma mamada e outra, né? Então, ele é guloso e por causa disso também, assim, o bico do meu peito rachou e foram dias, assim, muito complicados de dar de mamar, assim, chorando mesmo, porque sangrou, os 2 bicos racharam e foi muito complicado, porque eu não sabia o que fazer. Ele não pegou aquele bico de silicone, então tinha que ser no meu bico mesmo. E até que minha prima veio aqui e me deu a ideia de comprar uma pomada. Até que eu comprei a pomada, comecei a passar a pomada no bico do peito. Eu vou deixar o nome da pomada aqui pra vocês, de repente a fotinho dela, que foi assim, foi milagrosa, né? Em poucos dias, assim, já me ajudou, assim, na dor. Então foi a minha salvação, assim, porque eu não sabia mais o que fazer, tava doendo muito e tava muito complicado dar de mamar, assim, chorando, e ele mama por muito tempo, então tava sendo bem complicado, né? E depois que o bico do peito melhorou, assim, que a pomada fez efeito, gente, dá outra sensação, é outro alívio, assim, você
amamenta com muito mais alegria, com muito mais felicidade, até porque eu quero amamentar até o quanto ele quiser, assim. Então, e eu tô tendo bastante produção de leite também. Então, tem sido maravilhoso isso. Pra mim e pra ele, creio eu. É uma sensação maravilhosa. Graças a Deus. Então, tem sido maravilhoso. Então, depois que o bico do peito voltou ao normal, nossa, foi uma maravilha, assim, pra mim. Sem explicação, assim. Foi essencial o uso da pomada para eu poder amamentá-lo bem e sem nenhum tipo de estresse, né? Porque você tá amamentando, sentindo dor, você acaba passando isso pro bebê também, né? Teve dias de chorar mesmo, assim. Então, ficava muito complicado mesmo. Mas graças a Deus essa fase do bico passou. Depois foi só alegria, né? E na terceira semana foi a semana que ele foi no primeiro pediatra, porque na segunda semana de vida dele foi a semana que teve aquele feriado terça, teve feriado quinta, então ninguém marcou consulta, ninguém marcou nada. Então nós só fomos na terceira semana para consulta de revisão com o primeiro pediatra, que foi indicação da maternidade, foi o que estava presente, né, na equipe na hora do parto. E eu preferi procurar outro. Então, foi uma consulta bem rápida mesmo. Ele praticamente ele examinou o Marcelo e tudo mais, mas viu a medida, peso e tudo mais. Mas eu não fiquei satisfeita, assim, foi tudo muito prático e ele não deu dica nenhuma, não deu atenção assim a mais, só as coisas que eu perguntava mesmo que ele respondia, que eu já fui com uma listinha assim no celular de coisas que eu queria perguntar. Então, só aquilo que eu perguntava mesmo foi o que ele respondia e tudo muito rápido, assim, bate-bola mesmo, assim, sem muitas explicações, sem muitos porquês. É isso, pronto, acabou. E é isso porque é normal, e tudo mais. Porque que, um exemplo, ele tem sentido cólica. É normal. Mas ele chora muito. É normal. Um exemplo, né? Então, tudo era muito normal e não tinha, assim, muitas explicações. Então, eu preferi procurar outro, né, por indicação de alguém também que já conhecesse. O dia, gente, da consulta com o pediatra foi uma maravilha, porque é longe da minha casa e nós fomos de carro, né? Fomos eu, o Kleber e a minha mãe, e ele dormiu durante o tempo todo. E quando nós chegamos em casa também, ele só tomou banho, amamentou, eu amamentei ele e passou uma noite assim também tranquila. Ele parece que adora passear de carro. Dentro do carro ele fica super tranquilo, fica quietinho. Quando ele não tá dormindo, ele tá parado observando tudo e fica numa boa, fica super tranquilo. E quando chega em casa, também o soninho dele é bem melhor. Parece que ele fica meio que cansadinho, assim. Então, é uma maravilha, dá vontade de passear com ele de carro todo dia para poder dormir muito melhor durante a noite. Nessa terceira semana também foi quando eu fui na minha revisão também, né? Mas tava tudo certo, tudo tranquilo. E foi mais um dia em que ele passeou de carro, então ele ficou super bem, super tranquilo, dormiu durante a tarde, mais de 2 horas seguidas, então deu tempo da gente descansar também.
que foi muito bom, porque a gente acordou muito cedo para poder ir para revisão. Nessa terceira semana também foi quando a gente encontrou o posto, porque tá uma dificuldade muito grande encontrar as vacinas em que ele precisa tomar, né, a BCG e fazer o teste do pezinho. Então na terceira semana ele fez essas duas coisas no mesmo dia e foi o dia que ele ficou muito irritadinho. E por incrível que pareça, ele teve um pouquinho de febre no final do dia. E foi assim meio que assustador, porque foi a primeira vez que ele ficou assim meio doentinho, né? Então a gente fica meio que sem saber o que fazer, uma sensação assim, e agora o que eu faço? E uma pena. E foi o dia que a gente não dormiu nada, por preocupação mesmo, porque ele acabou dormindo bem. Nós demos um remedinho a ele de febre e ele acabou dormindo muito bem, só que a gente não dormiu nada, assim, de preocupação. Cada gemido dele, a gente acordava, já olhava espantada, querendo saber, querendo ver como é que ele tava. Então, isso aqui é complicado, assim, né? De você também estar sozinha e ter que tá reparando tudo isso. Mas graças a Deus ele não teve febre, assim. Foi só aquele dia mesmo, um pouquinho de nada. Passou rapidinho também. Ele ficou bem depois. No outro dia ficou também meio enjoadinho por causa da vacina. No posto me falaram que ele ia realmente ficar enjoadinho por causa da vacina. E no dia também ele ia ficar enjoadinho porque ele tomou injeção, fez o teste do pezinho, então chorou demais para fazer o teste do pezinho. Então é como quem diz assim, senti muita dor hoje, então não tô legal, não tô bem. Então ele passou o dia assim, não ficou muito alegrinho não. Só que na quarta semana, no início da quarta semana dele, assim, praticamente, eu consegui um encaixe no outro pediatra que eu queria estar levando ele mesmo, e porque foi por indicação de uma prima minha que já trata o filho dela com ele há muito tempo já. Então eu levei ele lá e foi outra coisa, gente, assim, foi uns 40 minutos de consulta e ele avaliou o Marcelo, assim, da cabeça aos pés, sabe, e peso, medida, e elogiou bastante a mãe, elogiou bastante a mãe por causa de estar dando só leite materno, dele ter engordado, em pouco tempo ele engordou, e só com leite materno, né? Então o médico ficou assim, ó, tá de parabéns, o leite deve ser bom mesmo, claro, né? Brincando, porque não tem leite de mãe ruim, né? E como ele falou, você deve estar se dedicando bastante à amamentação mesmo, porque ele engordou bem. Só que o Marcelo, ele engorda e cresce também. E a gente tá achando que ele vai crescer mais do que engordar. Porque ele já tem perdido roupa. Em um mês, assim, ele já perdeu roupa, macacão, calça. Tudo assim, mais assim, da cintura para baixo, né? Das pernas, assim. Porque body é mais facilzinho, assim, mais compridinho, né? Então ele não tem perdido tanto. Agora calça e macacão ele já perdeu. E aqui no Rio tá começando a fazer aquele tempinho meio frio, meio chuvoso de vez em quando. A minha casa é fria, é gelada. Então ele tem que estar sempre bem agasalhado. Na última semana assim também ele deu uns sintomas de que tava gripadinho. Ele tava bem rouquinho e espirrando, tossindo.
mas ele já tá tomando as vitaminas que o pediatra passou. Então a consulta foi, ó, show de bola com esse último pediatra, que vai ser o pediatra dele. Ele já tem outra consulta marcada e a gente adorou, assim. A gente esperou muito porque foi encaixe, mas foi no shopping, foi no shopping aqui do Rio de Janeiro, no Norte Shopping. Então, foi a primeira vez que ele foi no shopping, já fez o maior sucesso. Todo mundo queria ver e elogiou. E a gente ainda passou em frente ao McDonald's e como era perto do Dia das Mães, chamaram a gente para tirar uma foto, para poder fazer parte da campanha do Dia das Mães. Então a gente tirou foto aí e foi muito legal, assim, e foi muito bacana esse dia, assim, a gente se divertiu. E por falar nisso, voltando ao pediatra, ele pediu também para ele fazer um examezinho de vista, que ninguém tinha passado para ele, nem na maternidade, nem o primeiro pediatra. Então ele fez no mesmo dia, a gente saiu do pediatra e foi encaminhado para esse outro médico que fez o examezinho de vista nele para ver se tinha algum princípio de catarata, algum outro tipo de doença. Então ele fez na hora e deu tudo bem, graças a Deus, não tem nada, tá perfeito, graças a Deus, e a gente conseguiu resolver tudo naquele mesmo dia. Então foi uma maravilha, assim, né? E mais para essa última semana, foi a semana em que ele foi melhorando, assim, as acordadas de madrugada. Ele acaba indo dormir assim mesmo, umas 10, 11 horas, mas 11 horas, meia-noite, não sei, mas 11 e pouquinho, porque eu tô tentando fazer uma rotina para ele, mas tá muito difícil, porque ele que está estipulando os horários, assim, cada dia ele tá de um jeito, é muita mudança, muita coisa, assim. Então, ele que tá estipulando os horários. Eu tentei mudar os horários do banho, tentei mudar os horários, assim, tentar um pouco os horários de dar de mamar a ele, ver se ele esperava mais um pouquinho, mas ele não espera. Então, eu tentei, assim, mas não consegui. Então, ele que meio que tá estipulando mesmo esses horários. Então, ele vai tá indo dormir, assim, umas 11 horas. Ele tira um cochilo legal, assim, umas 5 e poucas, 6 horas da noite. E vai até umas 8, assim, 8 e pouquinho. Aí acorda pra mamar. Então, a gente começou a dar banho depois desse horário pra ver se ele dormia bem. Aí não funcionou, não foi legal. E depois também o tempo começou a esfriar, começou a não ficar legal, assim, dar banho essa hora. A gente voltou a dar o banho um pouquinho mais cedo. E por falar nisso, ele não gosta, ele chora muito, ele berra muito. Então, não gosta muito de tomar banho, não. Tem que ser bem rapidinho, assim. Mas foi a semana em que ele começou a dormir melhor de madrugada e tá passando mais tempo acordado durante o dia. De manhã, que era o tempo em que ele cochilava, em que ele dormia mais, assim. Ele não tem dormido mais, tira uns cochilos, assim, de 10 minutos no máximo, assim, no berço. Tá sempre se mexendo, sempre se movimentando e não consegue dormir. E só que ele, assim, ele não é de ficar quieto, assim, ele quer ficar com alguém, ele quer ficar em companhia. Então ele não fica sozinho na cadeirinha por muito tempo, não fica no berço sozinho por muito tempo. Tem que pegar ou dar de mamar ou tentar ir passeando com ele para ver se ele para um pouquinho. Então ele é
não é de ficar quietinho assim, parado, observando as coisas. Agora que ele tá começando a observar um pouco as coisas, mas acho que isso é mais pro próximo vídeo, que é de segundo mês, né? Então, gente, eu acho que foi basicamente isso. Em resumo, assim, é um mês de grande adaptação. Para a mãe, assim, é um mês de muitos conflitos, porque você fica cansada da cirurgia, você fica cansada de amamentar, a minha coluna não é mais a mesma, né? Então, e tem momentos assim que você fica sem saber o que fazer, então você se sente assim muito perdida. Então, é complicado, às vezes você deita para descansar, é a hora que ele desperta também, aí você tem que levantar. Então, tudo depende muito mais da mãe por causa da amamentação, mas eu creio que a ajuda de outras pessoas é sempre bem-vinda, né? Quem tem aí o pai por perto do bebê para poder estar ajudando, principalmente de madrugada, porque nem sempre que ele acorda de madrugada ele quer mamar, mas como sou eu que pego ele sente o meu cheiro e quer mamar, então se eu lutar contra é mais complicado. Então, esse primeiro mês, assim, a palavra-chave que se resume ao primeiro mês do Marcelo é adaptação. Mas, de tudo, assim, foi um mês maravilhoso. E ver o desenvolvimento dele, ver ele crescendo, ver ele engordando, ver ele modificando, ver as coisas que ele não fazia e que agora ele já faz. A fisionomia dele fica diferente. Então, gente, é maravilhoso, tudo vale muito a pena e valeu muito a pena, assim. É uma experiência cansativa, é muito cansativa, mas com certeza vale muito a pena, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que possa ajudar as mamães aí que estão para ter os seus bebês, ou que estão no mesmo período que eu. E é isso, tá bom? Se você gostou, clique em gostei. Continua acompanhando a gente no YouTube, na nossa página no Facebook e no Instagram, que vai estar tudo escrito aqui no box de informações para vocês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!